Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos para a nossa última semana, semana 4 do Plano de Estudo Tutorado Geografia. A unidade temática, Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Tema, Questão Energética, os desafios atuais. Número 1. Observe o gráfico e faça o que é pedido. Matriz Energética 2016. Na semana 3, nós falamos dos recursos renováveis e não renováveis, né? De que com o avanço da tecnologia e da sociedade moderna, cada vez mais utilizamos esses recursos da natureza. Alguns recursos provocam poluição na atmosfera, outros são escassos na natureza. Portanto, o homem tem que saber utilizar esses recursos de forma racional, promovendo um desenvolvimento sustentável. Então, vamos analisar o mundo. Como que o mundo está utilizando esses recursos aqui? O carvão mineral, 27,1%. O petróleo e derivados, 31,9%. Gás natural, 22,1%. E energia nuclear 4,9%. Sabemos que o carvão, o petróleo, o gás natural são recursos não renováveis, ou seja, que pode se esgotar algum tempo. Por quê? Porque eles são feitos de combustíveis fósseis, restos de animais soterrados há milhões de anos atrás. Então, para que ocorra outras reservas desses recursos, é necessário muitas eras geológicas, muitos anos, para surgir novos recursos de combustíveis fósseis, assim como esses. Então, percebemos que o mundo está utilizando bem mais os recursos não renováveis e sabemos que a queima de combustíveis fósseis provoca a queima do CO2, que são gases poluentes que contribuem para o efeito estufa, para o aumento da temperatura. Então, os países no mundo utilizam muito mais esses recursos não renováveis e esses recursos poluentes para o desenvolvimento da tecnologia. E notamos que a energia hidráulica 2,5%, biomassa 9,8%, outros aqui 1,7% significa que é energia geotermal, solar, eólica e maremotriz. O que são? São energias limpas, viu? Renováveis. É o caso da geotermal, a energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra, é o calor que vem lá do magma, da parte do manto da Terra, né? Então, é onde tem aí as águas mais quentes, pode surgir, utilizar dessa energia. Porém, é uma energia muito cara, requer muitos investimentos. A energia solar proveniente do calor do Sol, sabemos que tem muitas residências que já colocam a placa para utilizar a energia solar, gerar eletricidade, né, o aquecimento da água. A energia eólica, que é a energia vinda do vento, e a maremotriz é a energia proveniente das marés, né, dos movimentos das ondas do mar. Então, essas energias são energias renováveis. Temos também a biomassa, 9,8%, é uma energia renovável, é energia proveniente da matéria orgânica, de origem vegetal e animal. Então, através da sua decomposição, podemos gerar energia. O caso, por exemplo, do bagaço da cana-de-açúcar, o lixo também é um objeto que pode ser transformado em biomassa para a geração de energia. Então, notamos que a energia limpa, renovável, é bem menos utilizada pelos países do que a energia não renovável. Então, se formos analisar, a energia nuclear também não é renovável, né? Então, vamos 27,1% de carvão mineral, 31,9% de petróleo, 22,1% de natural e 4,9%, nós vamos ter 80% aproximadamente de utilização de energia não renovável no mundo e apenas 20% de energia renovável. Pergunta-se, das energias citadas no gráfico, quais são renováveis? Então, as renováveis são a hidráulica, que é a energia obtida a partir da água, da geração de energia, né? A biomassa,
E nessa setinha aqui de 1,7%, os outros, que é a geotermal, a solar, a eólica e a maremotriz. B. Indique ao menos 3 atividades do seu dia a dia que estão relacionadas ao consumo de alguma fonte de energia. No nosso dia a dia, nós consumimos diariamente as energias, né? Ao tomar um banho, um banho quente, você está usando a energia elétrica. Ao acender a luz da sua casa, ao colocar o seu celular para carregar, ao assistir uma televisão, ao ver uma internet, você está utilizando a energia elétrica, né? Quando você vai abastecer um carro ou uma moto, ou usar alguma máquina que necessita de combustível, você está utilizando algum recurso, algum tipo de atividade relacionada a uma fonte de energia. Então, quando você vai cozinhar um alimento, você está usando o gás ali que está gerando uma fonte de energia para fazer o alimento. Então, sugestões: tomar banho, acender a luz da casa, ou usar os eletrodomésticos, abastecer o carro ou uma moto. 2. Somos uma sociedade altamente dependente das fontes de energia. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Óbvio que sim, né? Sim, pois a sociedade moderna é totalmente dependente da tecnologia atual e do conforto, tais como celulares, computadores, eletrodomésticos e transportes, que para o seu funcionamento depende das fontes de energia. Então, tudo que nós usamos hoje depende das fontes de energia. É por isso que tem que ter uma necessidade de pensar em desenvolvimento sustentável, porque todas essas energias que nós utilizamos vêm dos recursos da natureza. 3. Analise o gráfico e responda as questões. China assume liderança na energia solar. Como nós vamos analisar aqui? China, o verde mais claro, é em 2012. Só produzia potencial instalado por ano, né? Só 5%, gigawatt, é uma unidade de potência elétrica. No Brasil, essa quantidade de energia é suficiente para abastecer 5.000 casas e atender às necessidades de 2 milhões de pessoas. Então, foi passando os anos, aqui, 2016, a China foi a liderança em energia solar, investimento em energia renovável, não poluidora, né? Porém, a energia solar ela é um pouco cara, mas compensa para um país que é um grande emissor de poluentes investir em energias renováveis. Estados Unidos também investiu, mas bem pouco, né, com relação à China. O Japão houve os investimentos, em 2006 caiu um pouco. A Índia houve sempre um crescimento lento, mas está em crescimento. A Europa deu um grande avanço em 2012, porém diminuiu a redução da energia solar. Nós sabemos que com o aquecimento global, a comunidade internacional, os países já têm sofrido consequências do aquecimento global e já vem há muitos anos fazendo um acordo para que os países tentem, pelo menos, reduzir, estabelecer metas para a redução da emissão de gases poluentes, do efeito estufa. Então, desde 1997, teve um acordo chamado Protocolo de Kyoto, né? Então, alguns países sentaram, discutiram e somente um país não aceitou, que é um grande poluidor dos Estados Unidos, não aceitou assinar esse protocolo. Em 2015, houve um novo acordo chamado Acordo de Paris, né? Assinado em 2016. Na época, quem governava os Estados Unidos era Barack Obama. Então, ele assinou o acordo. China também é uma grande potência poluidora, faz parte, Brasil e muitos outros países, principalmente os países desenvolvidos, com a intenção de reduzir a poluição de gases da atmosfera. A União Europeia também. Porém, em 2017, com o novo governo, Trump, ele retirou o Brasil os Estados Unidos, desculpa, desse acordo, né? Então, os Estados Unidos é a segunda maior potência poluidora do mundo. Então, ele tirou o país do Acordo de Paris. E esse acordo é que os países reafirmem o compromisso de reduzir, né, a emissão de gases poluentes para reduzir a temperatura e o efeito do aquecimento global. Então, isso tornou-se muito constrangedor para a comunidade internacional saber que um país
grande poluidor não aceitar a participar desses acordos para tentar reduzir essas emissões de gases atmosféricas. Vamos à resposta. Com base no gráfico acima, que tendência podemos observar em relação ao uso da energia solar no planeta no período representado? Conforme os dados do gráfico, a China lidera na produção de energia solar e há uma tendência de que os países, principalmente os mais populosos, aumentem seus investimentos na energia solar, porque são esses mais populosos, mais desenvolvidos, que são os maiores poluidores, os maiores emissores de gases poluentes na atmosfera. Então, esses países, a tendência é que eles façam investimentos em energia solar. Apesar de ter ocorrido, diminuiu bastante o decréscimo aqui da União Europeia, né? Esses países, eles têm que estar investindo em energia renovável. B. Em sua opinião, que fatores explicariam o desempenho da China na utilização de energia solar? É um país populoso que faz uso de muitos recursos energéticos e é bastante poluidor. Assim, apresenta uma maior necessidade de investir cada vez mais em energia renovável e limpa para minimizar o impacto ambiental. Então, se todos os países desenvolvidos, populosos, que contribuem para o efeito estufa, pensar assim como a China está pensando, ajudaria muito o planeta. Questão 4. Compare a matriz energética brasileira com a matriz energética mundial da atividade 1. A que conclusão você chega quanto ao consumo de fontes não renováveis e renováveis em nosso país? Se formos analisar os dois gráficos, o Brasil é um grande consumidor de petróleo e derivados, 36,4%, o mundo é 31,9%. Porém, gás natural é 13%. Porém, o Brasil apresenta uma grande fonte de energias renováveis, que são derivados da cana, 17%, a hidráulica, 12%, lenha e carvão, 8%, né? Outras renováveis, né? Então, percebemos que o Brasil, com relação ao mundo, em termos de energia renovável, ele tem utilizado muito mais. Então, isso contribui isso faz parte de que ele não contribui tanto com a poluição atmosférica como os outros países desenvolvidos. Resposta. No Brasil, a maior parte da energia utilizada, 43%, é renovável. No mundo, a energia renovável utilizada é numa média de apenas 14%, ou seja, as matrizes energéticas dos outros países têm as energias não renováveis como principal fonte, em que se destacam o petróleo, o carvão e o gás natural, ou seja, os mais poluidores e que contribuem para o aquecimento global. Então, o Brasil apresenta um destaque com relação aos outros países do mundo. 5. Com as informações das principais fontes de energia, faça um quadro e indique as vantagens e desvantagens de cada uma. Elabore esse quadro com base em pesquisas no material da semana 3 e 4 deste volume, além de pesquisas em livros e na internet. Nós podemos verificar aqui que você pode fazer essa pesquisa em internet e elaborar. Eu vou estar deixando aqui um simples resumo de energias, vantagens e desvantagens. Petróleo e carvão mineral não renovável, tem que ter domínio da tecnologia, facilidade de transporte e distribuição. Desvantagens: polui a atmosfera, colaborando para o efeito estufa. A energia nuclear não contribui para o efeito estufa, é cara e demorada, existe risco de contaminação nuclear. E o gás natural não emite poluente, existe grande número de reserva. Porém, as desvantagens são a construção de gasodutos, o transporte e a distribuição é caro. Agora nós vamos para energias renováveis. Hidroeletricidade não emite poluentes, a produção é controlada, não interfere no efeito estufa. Porém, provoca inundações em áreas, deslocamento de população residente, a construção da usina é cara e demorada. O risco ambiental aqui, né, gente, como nós já vimos e acontecendo aqui no Brasil, o Brasil produz maior energia na hidroeletricidade. Porém, tem os riscos ambientais, o caso aí de desmoronamento de barragem, né, mortes de pessoas. Então, é um grande problema ambiental, social e econômico.
A eólica, grande potencial para a geração de energia elétrica, não polui. Desvantagem, exige altos investimentos, interfere em transmissão de rádio e TV. Tem a solar também, a biomassa, que não é poluente, né? Mas precisa, por exemplo, de turbinas, exige altos investimentos. Então, geralmente, as energias não renováveis são mais caras. Porém, o planeta agradece nesses investimentos para um desenvolvimento sustentável e para futuras gerações. Bom, pessoal, um grande abraço. Espero ter contribuído e ajudado vocês nessa correção.